assim, o porquê que ele fez isso para cumprir a escritura ou assim, existe alguma razão oculta disso? Porque ele poderia continuar na Judéia, na Galiléia, que era mais tranquilo para ele, e seguir pregando, arrebatando, indo atrás de pessoas, porque ele vai pregar para quem não quer ouvir a pregação dele, que são os judeus mais ortodoxos, digamos assim. Ele vai malhar em ferro frio, lá no coração do templo de Jerusalém. Seria o que é, por que se entende, o que é que se entende disso, digamos? Não, na verdade, o aspecto provocador é apenas uma consequência de algo que é anterior, porque ele tem a missão de se manifestar e ele tem a missão de manifestar aquilo que Deus lhe deu como para ser revelado, né? Como revelação. E o lugar por excelência para ele se manifestar é Jerusalém e o seu templo, né? Quem quer ser notado, quem quer dizer uma mensagem para ser ouvida por todos, não fica na Galileia. A Galileia é o fim do mundo. A Galileia não é o lugar onde se encontram as pessoas mais religiosas do país, nem é o lugar do maior fervor religioso de Israel. A Galileia é mista, o povo da Galileia é mestiço, não é judeu puro nem ortodoxo, né? Embora houvesse na Galileia judeus puros e ortodoxos, como era o caso dos pais de Jesus. Mas as suas subidas a Jerusalém têm, por razão principal, ele deve manifestar a Israel a vontade de Deus, e o lugar para isso é Jerusalém. E mais do que Jerusalém, é o Templo de Jerusalém, né? E pode-se perceber que ele não vai lá em qualquer época, ele vai durante as festas, exatamente porque é quando há as aglomerações da gente de todo o país, e não somente de todo o país, de todo o mundo em Jerusalém, porque os judeus, não somente de Israel, peregrinavam para Jerusalém nas grandes festas, mas também os judeus da diáspora, de outros cantos do mundo, né? Os judeus que viviam fora das fronteiras de Israel, que se chamam diáspora. Então, assim, ele procurou exatamente aquilo que os irmãos dele disseram no início do capítulo 7. Vai lá e te manifesta, né? Porque é o lugar da manifestação. Era o lugar por Na excelência. falta de imprensa, né, na falta de internet, digamos assim, ele vai no lugar onde pode Era realmente a internet, né? Era o que era a rede Era a social. missão, né? Entendi, padre. Ótimo. É, Obrigado. Padre Inclusive, Clodomiro, inclusive o Paulo, né, vai ter esse problema quando ele começar a pregar, né, justamente porque ele está pregando fora de Jerusalém e vai pedir, vai se reunir com Pedro, né, para que ele possa continuar a sua pregação. no caso lá dos apóstolos de Jerusalém, é porque a igreja de Jerusalém, nos primórdios, é a igreja principal, onde estão os principais apóstolos, né? Mas a gente vê que até mesmo na narrativa do evangelista Lucas, Jerusalém é o centro do qual o evangelho deve irradiar. Essa tradição não é apenas joanina, que privilegia Jerusalém como o ponto do qual a força centrífuga da qual o evangelho irradia. Mas também na mentalidade lucana, tanto do evangelho quanto dos atos dos apóstolos, especialmente os atos dos apóstolos. Você vê que o momento que o Espírito Santo escolhe para se manifestar é justamente uma festa de Pentecostes, quando Jerusalém está abarrotada de gente de todo o país e de todos os cantos. Quando eles começam a falar, as pessoas começam a dizer: nós que somos partos, elamitas, somos da Mesopotâmia, do Ponto, etc., né? Quer dizer, havia gente de todo canto do mundo, porque, de fato, era isso que ocorria em Jerusalém nas grandes festas. Era o centro de peregrinação principal do judaísmo. Todo o judaísmo
não somente de Israel, mas do mundo todo. Quem quer se apresentar, vai a Jerusalém. Então, assim, quando Jesus exclama, eu não vim, então ele continua, ora, eu não vim por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro. Eles vivem no engano ao passo que Jesus está, na verdade, consciente e irrestritamente a serviço daquele que é verdadeiro, daquele que lhe concede conhecimento que ele Mas é... que a café está num ponto de passagem. Então, mais ainda, versículos 30 a 31. Essa provocação é um desacato às autoridades, à autoridade daqueles que se dizem os mestres em Israel, né? Daqueles que se julgam os sábios, cujo ensinamento não pode ser contrariado, porque se acham os detentores do conhecimento das verdades salvíficas. As autoridades, que no tempo de João são os rabis, que dominavam as sinagogas, né? Querem prender Jesus, porém não o fazem. João não diz por que é que eles não o fazem. João aqui não explica por que eles não prendem Jesus naquela hora. Eles não apresentam razão, não explica assim, psicologicamente. Ele não diz que foi por questão estratégica, né, que não era conveniente prendê-lo naquele momento, né? O que João apresenta é a razão teológica. Ele diz: a hora de Jesus não chegou. Jesus tem sua hora e ele está em Jerusalém por mais de uma ocasião e ele só é preso e ele só vai dar a sua vida na hora que escolhida por Deus. E por isso, então, nesta festa das tendas, ainda no capítulo 7 do Evangelho segundo João, embora os judeus queiram matá-lo, não o fazem, porque a hora de Jesus ainda não chegou. E no final das contas, João está afirmando que mesmo aqueles que conspiram contra Jesus têm que se dobrar aos planos de Deus. Têm que se dobrar aos planos de Deus, né? Então, assim, é por isso que João não diz que o motivo pelo qual eles não prenderam Jesus naquele instante foi porque eram por questões estratégicas ou é porque eles tivessem medo. Não, é porque não era aquela a hora de Jesus, a hora escolhida por Deus. Não estava inserido no plano divino que Jesus fosse preso naquele dia, naquele instante. E por isso, então, até mesmo os que se opõem a Jesus têm que se dobrar aos planos de Deus, porque Deus está no comando. Na multidão, há muitos que passam a crer nele. É lá ainda versículos 30 a 31. Todavia, este crer não é digno, não é fidedigno, né? Não é credível da parte de Jesus. Não merece crédito. A mesma coisa ocorreu da primeira vez em que ele esteve em Jerusalém, em que as pessoas também acreditaram nele, que foi no capítulo 2 ainda, quando ele foi a uma festa da Páscoa lá, e muitas pessoas creram nele, mas Jesus não confiou naquela fé que eles tiveram nele. Né? Então, assim, o próprio João diz que existe um grau de fé que não merece crédito. E Jesus mesmo detectou isso mais de uma vez em Jerusalém, da parte de um grupo da multidão. Acha que acreditou nele, ou então pensa que acreditou, mostrou que acreditava nele, mas não acreditou de fato. Então, Jesus não se deixa enrolar por qualquer manifestação caricaturada de fé, qualquer arremedo de fé, melhor dizendo. Então, aí temos os versículos 32 a 36. Os fariseus ouvem esses comentários de Jesus, né?
e se unem aos sumos sacerdotes para mandar a polícia do templo prender Jesus. Aqui a gente tem que ficar atento a esses detalhes, né? Quando Jesus é preso, ou quando mandam alguém para prender Jesus, é sempre a polícia do templo. Ainda não está nas mãos dos romanos. Aqui ainda é uma questão de Jesus com os judeus. Então, mandam a polícia do templo para prender Jesus. Enquanto os guardas tentam fazer isso, esta palavra que Jesus diz: por pouco tempo ainda estou convosco, mas aí também não vereis, para onde eu vou, vós não podeis ir. Essa passagem do Evangelho segundo João, esse trecho do capítulo 7 do Evangelho segundo João, é narrado à luz do livro dos Provérbios, do capítulo 1, no qual existem trechos que falam da sabedoria de Deus que saiu para chamar os homens, que se pôs de pé nas esquinas, à porta da cidade, nos montículos, nas praças, chamando as pessoas, né? E para aderir a essa sabedoria de Deus. E aqui, no Evangelho segundo João, essa sabedoria de Deus que saiu a público para chamar as pessoas, e aqui também a pergunta do Fred encontra uma resposta também, né? Jesus é essa sabedoria de Deus pré-anunciada em Provérbios, que saiu pelas ruas chamando as pessoas, que foi aos lugares de aglomeração para chamar as pessoas. No livro dos Provérbios, quando se fala da sabedoria personificada, que sai para chamar as pessoas, um dos lugares onde a sabedoria vai é junto às portas da cidade, porque na concepção do Oriente Médio, na concepção social do Oriente Médio, o lugar onde as pessoas se aglomeravam, como para o comércio, para os julgamentos, né, para os avisos, era a porta da cidade. E a sabedoria vai justamente à porta da cidade, né? Já na polis grega, não é a porta da cidade, né? É, por exemplo, o ágora, onde os cidadãos se pronunciam e ali eles são escutados, né? Lá em Atenas, Paulo vai ao Areópago para se pronunciar, né? No mundo de hoje, nós diríamos assim, as pessoas iriam às redes sociais, ou então à televisão, ao rádio, à imprensa, de um modo geral, para se pronunciar. Como não havia imprensa, então a sabedoria vai lá para as portas da cidade, ou então para as praças. Jesus faz a mesma coisa, vai ao público, ao templo, a Jerusalém, onde as pessoas estão. Então, João está mostrando, pelas atitudes de Jesus, fazendo aqui um paralelo entre o texto de Provérbios e o texto de João, capítulo 7, mostrando que Jesus é essa sabedoria de Deus que saiu a público para chamar as pessoas. Olha, Provérbios, capítulo 1, diz que a sabedoria de Deus personificou-se e saiu por sobre o tumulto. Ela gritava junto às portas, na cidade, ela exclama. E aqui João diz: enquanto, pois, ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Aí no versículo 28 do capítulo 1, a sabedoria diz assim: chamar-me-ão, porque a sabedoria prevê que muita gente não vai dar ouvidos a ela, né? Então ela lança suas ameaças a esses que não lhe prestaram ouvidos. Ela diz o seguinte: chamar-me-ão e não responderei. Quando chegar o tempo da angústia para essas pessoas, né? Porque elas não escutaram a sabedoria. Procurar-me-ão e não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Jesus também diz algo semelhante aqui no versículo 33, no capítulo 7. Por pouco tempo ainda estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis, e lá onde eu estarei, vós não podeis ir. É muito semelhante
essas palavras de Jesus à multidão e as palavras da sabedoria aos incautos, né? Aqui a sabedoria está falando aos incautos, aos que não querem acolher o seu convite. É algo semelhante, Jesus está dizendo aos incrédulos, aqueles que não querem crer nele. O procurarão, mas não o encontrarão, porque não poderão ir para onde ele vai. Então, é muito interessante esse paralelo, que não acontece somente aqui, não. Aqui é só um exemplo. Mas nesta passagem, e nas cenas em que Jesus está no templo, a gente vê muita semelhança entre os textos sapienciais que falam da sabedoria personificada, chamando as pessoas, e Jesus, que se põe também nos lugares públicos a conclamar as pessoas a que creiam em Deus, né? E também a denunciar as suas iniquidades. Também versículos 37 a 38, nós estamos sempre naquela cena do meio, em que Jesus, no meio da festa, né, está ali discursando no templo. Agora nós chegamos ao último dia da festa, capítulo 7, versículos 37 a 52. Eu mudei até a cor do slide para a gente notar que mudou a cena. Aqui, antes era azul, agora nós estamos nessa cor aqui. Então, no último dia da festa, autoproclamação, capítulo 7, versículos 37 a 52. No último dia, no meio da festa, Jesus fez aquele discurso. E aí, no último dia da festa, ele volta a fazer outro discurso. A festa chega ao auge, o último dia, com a solene procissão de água e luz. Nesse último dia, como se trata da festa das tendas, nesse último dia acontecia uma solene procissão centrada no tema da água e da luz. Os judeus levavam água da fonte de Siloé, da piscina de Siloé, para o templo. Era um gesto, né? Era um gesto litúrgico de purificação e tudo mais, que os judeus seguiam, um ritual. Levavam a água da piscina de Siloé, lá onde ele curou também uma pessoa, né? E outra coisa é que à noite também se faziam procissões com tochas. Então, o tema da festa das tendas centraliza-se sobre a luz, a água e a luz. E é por isso que é nessa festa das tendas que Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. É o tema da água. E também no capítulo 8 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, são esses dois temas dominantes da festa das tendas, que são também chamados em questão por Jesus em seus discursos durante a festa das tendas, dizendo que ele é essa água viva, que é dele que brota essa água viva. Ele não é a água viva, mas dele brota a água viva. E ele diz: e ele é a luz do mundo. Então, não mais sentado como mestre, mas em pé, como um profeta, Jesus exclama, olha, mais um texto de Provérbios semelhante, na presença do povo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois a Escritura diz que do seu interior, quer dizer, do interior de Cristo, correrão rios de água viva. Né? O texto escriturístico mais próximo é a lembrança das águas da salvação, Isaías Ana 2. Paula, vem cá, Lequinha. Isaías 2:3, que é... Cadê? É que eu sou Era o refrão cantado na procissão diária da semana festiva, né, da festa das tendas. Procissão em que se trazia a água da fonte do templo que desembocava na piscina de Siloé até o templo. Então, não é por isso que Jesus fala do tema da água, porque ele está em plena festa das tendas, que tem como um dos seus símbolos a água, além da luz. Muitos outros textos correspondem a esta imagem.
a água saindo do novo templo ou da nova Jerusalém, né? Ezequiel, Zacarias. Depois, Jesus é o novo templo. Podemos ainda pensar na água da rocha do deserto. Então, tudo isso. Em suma, o que Jesus está dizendo é que ele é a realização de tudo aquilo que se celebra do Antigo, das profecias do Antigo Testamento, na festa das tendas. Do seu seio brotam torrentes de água viva. E a profecia de Zacarias e esta festa das tendas. Então, parece que, sobretudo, os textos de Zacarias 9 a 14, que é o Deutero-Zacarias, ou o segundo Zacarias, né? Porque o livro de Zacarias não é um livro homogêneo, ele foi feito em etapas diferentes, então esse trecho aí pertence ao segundo Zacarias, uma segunda etapa da composição do livro do profeta Zacarias, forneciam o imaginário messiânico que animava a celebração da festa das tendas no tempo de Jesus. A chuva, a vinda do rei messiânico, a paz, o derramamento do espírito de compaixão, a abertura de uma fonte para a casa de Davi, né? E tudo mais. Além disso, Zacarias 14, 16, 7 contém a imagem da luz durante a noite. Outros textos do segundo Zacarias são utilizados em outros contextos. Aí temos essas passagens aí. O certo é que esta passagem de Zacarias, capítulo 9, versículo 14, tem muito a ver com a festa das tendas. A festa das tendas privilegia bastante esta passagem do livro do profeta Zacarias, exatamente por centrar-se nos temas da água e da luz e do messianismo, né? da vinda do Messias da paz, do espírito da compaixão e tudo mais. Está ligado à ideia desses símbolos. No versículo 39, o simbolismo da água ganha significado especial porque a água levada em procissão vem de Siloé. E essa palavra aí, em João, no capítulo 9, né, vai ser vista como uma alusão a Cristo, porque Siloé significa enviado. É a etimologia que João dá para esta palavra, né, enviado. Embora já saibamos o que significa a água viva, a qual Jesus faz alusão, já capítulo 4, versículo 10, se falava disso, né? Quando ele conversou com a samaritana junto ao poço, ele falou da água viva, né? João 7,39 explica que se trata do Espírito que os fiéis vão receber. É uma observação fora da narrativa, pois no tempo da narrativa, o Espírito ainda não está à disposição O Espírito ainda não está à disposição porque Jesus ainda não foi glorificado, isto é, ainda não foi elevado na cruz e assunto na glória de Deus. Então, quando ele fala aí no versículo 39, né, quando ele diz... Eu não li essa passagem aqui, né, porque se eu for ler da passagem em si, eu vou deixar que a gente fique acompanhando mesmo pelo texto que tem em mãos, porque senão vai tomar muito tempo aqui da apresentação. Mas no versículo 39 se diz o seguinte, do capítulo 7, diz o seguinte, ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Quando João, então, usa a expressão que não havia ainda Espírito, não é que o Espírito não existisse ainda, né? É que ele ainda não havia sido derramado sobre os fiéis, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele será glorificado no momento em que ele será elevado da cruz
e que ele ascenderá ao Pai, e assim ele enviará o Espírito Santo. Então, quando ele, né, no versículo 39 do capítulo 7, que diz que ainda não havia Espírito, João não está dizendo que o Espírito não existisse, não está dizendo que ele não existia ainda. Ele está dizendo que ele ainda não havia sido derramado, porque tudo no plano divino tem o seu momento. E ainda não era o momento de o Espírito ser derramado sobre os fiéis. Quando Jesus for elevado na cruz, quando ele ascender ao Pai, então ele enviará o Espírito. Isso acontece lá no capítulo 20, quando ele sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Então, o símbolo da água significa, no tempo do leitor, o Espírito derramado. Água derramada, Espírito derramado. O Espírito é entregue aos fiéis em virtude da consumação da obra de Jesus, a doação de si mesmo até o fim, como manifestação do amor do Pai. Então, a vinda do Espírito Santo, que acontece no momento em que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos no primeiro dia da semana, no mesmo dia em que ele ressuscitou, e sopra sobre eles, consuma, então, a obra de Jesus, que é a doação de si até o fim, como manifestação do amor do Pai. Os versículos 40 a 43... mostra, mais uma vez, a multidão insistindo sobre a 40 a 43. Diz o seguinte: alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: esse é o Cristo. Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? E assim por diante, né? Então, assim, volta-se mais uma vez sobre a origem de Jesus. Só que agora dizem o contrário de antes. Em vez de cismar que o Messias deve ter origem desconhecida, como se havia dito antes, afirmam que, segundo Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele deve vir de Belém, que é a cidade de Davi, e não de Nazaré, né? Se bem que não é bem assim, porque Miqueias 5:2 não diz que o Messias deve nascer em Belém. Miqueias 5:2 apenas diz que de Belém se origina a dinastia davídica. Belém é a origem da dinastia davídica, né? Mas isso leva, então, as gerações posteriores a deduzir que o Messias haveria de vir dali. Mas a profecia não é explícita a esse respeito. Diz apenas que a descendência, a dinastia davídica, haveria de vir de Belém. Então, o fundo da questão, porém, é que Jesus não é de nenhuma das origens que eles discutem. Pensam saber de onde Jesus é. Pensam que Jesus é da Galileia, né? Mas não sabem, porque ele não é da Galileia, ele não é de Belém. Aí a gente pode supor também que a comunidade joanina não ignorava as alusões que Mateus e Lucas fazem à origem belemita de Jesus, né? Mas, mesmo assim, isso não tem importância para João. Se ele é da Galiléia, se ele é de Nazaré, se ele é de Belém, o mais importante para João é que ele é do alto. Ele veio do Pai. Ele desceu do alto, né? Que aquilo que se celebra no Natal não é tanto o nascimento de Jesus em Belém. Sabem disso? O que nós celebramos no Natal é mais do que isso. É a descida de Deus ao mundo. Ele é do alto e ele vem aqui para a nossa esfera. E quando a gente pensa no alto e no baixo, também não vamos pensar na dimensão espacial, não.
vamos pensar na dimensão de pertença. Ele pertence ao alto, ele pertence a Deus, ele provém da esfera de Deus e ele se encarna na esfera dos homens. Então, este é o sentido do Natal. Né? Mais do que de Belém ou de Nazaré, o importante é que ele se encarnou. Ele, pertencendo à esfera do alto, veio viver na esfera dos homens, né? Conosco. Então, é a festa da encarnação do Verbo de Deus. É esse o sentido do Natal, né, principal. Nos versículos 44 a 49, nós encontramos outra ironia. Porque o Conselho de Jerusalém manda os guardas irem prender Jesus. Os guardas vão e escutam o discurso de Jesus. E aí, então, eles voltam dizendo para os membros do conselho o seguinte: ninguém nunca falou como esse homem. Então, assim, Jesus impressiona não apenas pelo que ele fala, pelo que ele declara. Aí nós temos o verbo em grego, lalei, mas pelo modo como o faz. Ele diz assim: ninguém nunca falou como esse homem fala, como esse homem, né? Então, também o modo como ele fala impressiona. Não somente o que ele fala, mas o como ele fala. Né? Ele fala com a autoridade que também impressiona a polícia que foi para prendê-lo. O que desencadeia aqui a ira dos membros do Sinédrio, que acusam os guardas, os policiais, né, de serem gente ralé, que não conhece a lei e que se deixa impressionar, né? E aí os mestres podem até dizer coisas bonitas, mas Jesus fala com autoridade. Entanto, quando os policiais dizem para os membros do Sinédrio: ninguém falou como aquele homem, a sua reação é aquela de quem está endurecido. Né? Vocês são povo da terra, vocês são gente sem lei, vocês não conhecem a lei, por isso vocês se impressionam com esse charlatão. E aí vem os versículos 50 a 52. Então, aqui, no momento em que os membros, os proeminentes do Sinédrio estão reprovando os policiais, entra em cena, mais uma vez, Nicodemos, aquele que, no capítulo 3, estivera com Jesus durante a noite, e que, desde aquele momento, tinha desaparecido da narrativa, ainda mais porque ele era de Jerusalém, e a narrativa depois falou muito mais da Galileia, né? Mas agora, lá no meio do Conselho de Jerusalém, se levanta esse membro proeminente, né? Um homem importante da fina flor de Jerusalém, que estivera com Jesus e que também teve a oportunidade de escutar o ensinamento de Jesus. E aquele homem diz para eles: nós temos uma lei, e esta lei, a nossa lei não julga as pessoas sem antes tê-las escutado. Mas a resposta dos adversários de Jesus a Nicodemos é que ele dizer assim: tu és também da Galileia, ou seja, tu és também dessa ralé que segue esse homem, né? E dizem ainda mais: examina as Escrituras e verás que da Galileia não surge profeta, o que também não é verdade. Esta afirmação do Sinédrio, desses membros do Sinédrio, já que há um famoso profeta que é da Galileia, o nome dele é Jonas, né? Então, 2 Reis 14, 25. Então, o leitor cristão instruído faz aqui as suas perguntas. Será que os mestres da sinagoga examinaram bem as Escrituras? Mas muito mais importante, porque Jonas é da Galileia, mas muito mais do que isso, né? Será que Deus não pode fazer coisas que não estão na Escritura? Será que
o fato de o Messias de não estar nas Escrituras, que o Messias provirá da Galileia, impede que Deus envie um Messias da Galileia? Então, essa é uma pergunta pertinente que o leitor instruído pode se fazer, né? Então, assim, para João, o importante é que Jesus vem do alto, muito mais do que se ele vem da Galileia ou se ele vem de Belém, né? Eu vou até essa aqui, então, ao final desta passagem, no capítulo 7º, e no início do capítulo 8º, nós temos o episódio da mulher surpreendida em adultério. Esse texto nós vamos ver depois, porque a crítica textual, Padre. que ele é uma inserção, como se diz, de um redator, Padre. neste episódio narrado nos capítulos 7º ao 8º. Né? E alguns arriscam dizer que esse texto talvez provenha da tradição de Lucas, e que não pertence à tradição de João, pertence à tradição de Lucas. Nós não estamos dizendo que o texto do relato da mulher surpreendida em adultério não seja um texto inspirado, mas estamos dizendo apenas que ele é uma inserção aqui, muito provavelmente de origem de Lucas, da tradição de Lucas, mais do que da tradição de João. E por isso, então, ele vai ser tratado à parte, separadamente, porque ele rompe o fio narrativo que une os capítulos 7º ao 8º. Sim, Fred. Padre, desculpa mais uma vez, antes que o senhor avance. O senhor está falando, não sei se eu entendi direito, o senhor está dizendo aí que o leitor, nós leitores que estamos aqui lendo a Bíblia, assim, nós poderíamos fazer essa pergunta, assim, a Escritura disse uma coisa, né, mas Deus teria, claro, não estaria, digamos, preso ao que está na Escritura. Ele pode mudar a Escritura, digamos assim, seria isso. Não, ele pode fazer aquilo que ele não disse, né? Não é nem mudar o que ele disse, mas ele pode realizar aquilo que ele pode realizar aquilo que não disse, que não tinha dito. Ele não disse que o Messias viria da Galileia, mas só porque ele não disse isso necessariamente não pode acontecer? A pergunta é essa, entendeu? Certo. Não se trata de ele mudar o que disse, mas se trata de fazer o que não disse, o que não tinha avisado que faria, né? Certo. Como é, por exemplo, Jesus provir da Galileia, né? É claro que os evangelistas Mateus e Lucas consertam isso. E João deve saber disso aí também. Os evangelistas Mateus e Lucas, para não deixar dúvida da origem de Jesus, dizem que ele veio de Belém, né? Ele é de Belém, de onde, como um descendente de Davi, e como o Messias é da descendência de Davi, então, assim, realizando aquilo que estava, vamos dizer assim, implícito na profecia de Miqueias, aí a gente pode dizer, os evangelistas dizem que ele proveio de Belém, né? É isso que é narrado nos evangelhos segundo Mateus, principalmente, né? Qual é a passagem que eu tinha dito, né? Esqueci agora, porque já ficou para trás lá. Mas é isso, né? Não é o que ele não... Mas o leitor pode se perguntar assim, por que ele não disse na Escritura que o Messias viria da Galileia? Ele agora não pode realizar isso, né? Certo. Não, tudo bem, assim, é porque às vezes a gente escuta, por exemplo, Deus mandou aqui para o mundo o seu filho único, né?
Assim, bem, não, padre, eu estou aqui, meus filhos estão aqui do lado, aqui, fazendo, apontando aqui, depois eu pergunto isso. Sim. Eu prossigo, então? Sim, claro, padre. Vou até saber aqui rapidinho aqui. Ok. Então, nós temos, depois do episódio da mulher surpreendida em adultério, que não será tratado hoje aqui, mas à parte, porque se trata de uma inserção de um redator, que não significa que o texto não é inspirado, né? Continua sendo inspirado, mas ele rompe o fio narrativo do capítulo 7º, dos capítulos 7º e 8º. Por isso, então, ele não vai ser colocado aqui nesta reflexão, mas depois à parte. Versículo 12, né? Aqui nesse caso, agora nós vamos mais resumidamente trabalhar com o texto. Né? Então, no capítulo 8º, versículo 12, depois do episódio da mulher surpreendida em adultério, disse o seguinte, Jesus diz o seguinte, de novo Jesus lhes falava, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou me deter especialmente sobre esse versículo 12, por diversas razões. Duas delas são a importância central do versículo nesta passagem e o tempo também. Capítulo 8º, versículo 12, é uma autoproclamação que explora o segundo tema da festa dos tabernáculos, festa de água e de luz. No capítulo 7º, versículos 37 a 38, Jesus falou da água. No capítulo 8º, versículo 12, agora, Jesus fala que são os dois temas centrais da festa das tendas. Então, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida. Durante a festa, o pátio do templo é iluminado com gigantescos candelabros. Então, como no capítulo 7º, versículos 37 a 38, transparecem também aqui os textos escatológicos de Zacarias, capítulo 9 e capítulo 14, especialmente o versículo 7º do capítulo 14. Como quando Zacarias diz, haverá luz de noite. Né? Então, nos seus discursos, Jesus explora os dois temas principais da festa dos tabernáculos, o tema da água e o tema da luz, mostrando que é nele que se encontra tudo aquilo. Já que ele é o novo templo, a nova morada de Deus, tudo quanto se festeja no templo a respeito das antigas profecias, realiza-se nele. É nele que se encontra a água viva. E ele mesmo é a luz do mundo, né? Aquela luz que Zacarias, no versículo 7º do capítulo 14, diz que haverá luz na noite. Aquela luz é ele mesmo, né? Ele diz, a luz sou eu. A própria pessoa de Jesus é a manifestação daquilo que o símbolo da luz quer dizer. Se a água que emana dele é o Espírito Santo, a luz é ele mesmo. Então, a água é o Espírito Santo que brota dele, mas a luz é ele mesmo. Quais são as conotações desse símbolo? O que evoca o símbolo da luz no coração de um judeu cristão, curtido na linguagem bíblica? Então, a expressão luz, luz da vida, né, é muito característica como designação da realidade divina, tanto no Evangelho como nas cartas de João. O tema da luz é um dos temas prediletos da teologia joanina. Né? Isso certamente corresponde ao vocabulário em voga no ambiente histórico de João.
o judeu-helenismo, sobretudo nos círculos mais cultos. Lá também, em Qumran, se fala dos filhos da luz. Os próprios habitantes lá como se diz, os habitantes de Qumran, segundo os escritos do Mar Morto, se autodenominavam filhos da luz, em oposição aos filhos das trevas. Da mesma forma como os cristãos joaninos também falam desta filiação da luz. Mas a imagem da luz tem raízes bem mais antigas no mundo da Bíblia. A luz é a primeira criatura de Deus. Gênesis 1, 3. A luz é vida. Na luz de Deus, na luz de Deus vemos a luz. Deus é a nossa luz. Então, a palavra de Deus, na lei, é luz para os nossos passos, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Todas essas significações ressoam na exclamação de Jesus: eu sou a luz do mundo. Tudo isso está condensado nesta afirmação de Jesus, quando na festa das tendas se autoproclama a luz do mundo, né? Importa acatar esta luz enquanto está no meio de nós, para podermos segui-la e caminhar na luz. Ainda no mesmo versículo 12, ele diz: a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. Então, Jesus ultrapassa aqui as fronteiras do judaísmo, reunido na mais festiva de suas festas, as tendas. Mundo aqui tem um sentido de destinatário da salvação, numa dimensão de universalidade. Eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz apenas de um grupo restrito. Eu sou a luz do mundo, é de todos. Mundo aqui tem justamente alude ao alcance universal da salvação. Jesus não veio para um grupeto, para um gueto, para uma associação particular. Ele é a luz do mundo, porque ele veio para iluminar todo homem que vem a este mundo, como diz o próprio prólogo do Evangelho. Então, o mundo é o destinatário da salvação, não é um indivíduo particularmente, nem um grupo fechado. As palavras sobre quem me segue participam deste sentido universal, significam os que se tornam discípulos de Jesus em todas as nações. Então, assim, mas a gente pode dizer ainda mais. Quando Jesus diz que é a luz do mundo, e quando ele é a luz de quem me segue, também ele está colocando a contrapartida do ser humano. Ao ser humano que recebe esta luz, que vem até ele, cabe responder com o seguimento. Então, é um encontro de duas vontades, da luz de Deus que vem brilhar sobre nós e do ser humano que se abre a esta luz. Temos aí, então, mais uma parte do capítulo 8, que são os versículos 21 ao 29. Aqui eu vou enfatizar também, como eu fiz na parte anterior, não toda a passagem, mas uma parte dela. Aqui no capítulo 8º, versículo 21, disse o seguinte, eu vou ler. Disse o seguinte, Jesus disse-lhes ainda, eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele tinha dito algo semelhante, logo nós já acabamos de ver, nos versículos 33 a 34 do capítulo 7. Agora ele diz, mas ele não está repetindo, porque as suas palavras aqui no capítulo 8, versículo 21, são ainda mais duras do que nos versículos 33 e 34 do capítulo 7. Né? Isso é uma coisa bem quente. Esse negócio aqui desse. Peraí, eu perdi aqui o fio da meada aqui. Sim. Então, os judeus
não apenas não poder, os judeus, quer dizer, não estou me referindo ao povo de Israel, estou me referindo aos adversários de Jesus, que são chamados aqui os judeus. Não apenas não poderão chegar lá onde Jesus estiver, eles morrerão no seu pecado. Pecado no singular, porque ele não usa, por que ele não usa a expressão nos seus pecados, já que devem ser vários, né? Ou pelo menos deve ser mais de um em relação aos que não seguem Jesus. Porque aqui, quando ele usa a expressão no singular, pecado, trata-se do pecado por excelência, que é a recusa da luz que vem de Deus. O capítulo 1, versículo 29, já antecipa esse pecado, né? Porque ele diz que não é o 29, não, mas é o 1. Só um momento. Em que ele diz que as trevas, em que o mundo preferiu as trevas à luz, né? Então, assim, este é o grande pecado do mundo, é o de não acolher a luz, né? É o de preferir as trevas. Então, esse discurso de Jesus com esta acusação, morrerão no seu pecado, que é o pecado de endurecimento diante da luz, também não é uma sentença de condenação ao inferno. Na verdade, uma declaração da ineficácia das instituições judaicas diante dele, ou diante daquilo que ele veio, vamos dizer, cumprir. Porque é o seguinte, olha, essa festa das tendas era antecipada por uma festa muito importante em Israel, que é o chamado Yom Kippur, o dia da expiação, que então, aparece em Números 29, 7 a 11. E, nesse dia, que era o Yom Kippur, dia da expiação, o sumo sacerdote, e somente ele, e depois de observar um período de purificação, né, podia entrar no recinto mais sagrado do templo, que era o Santo dos Santos. Ele, num primeiro momento, tomava o sangue de um bode que havia sido oferecido em holocausto, e com este sangue ele entrava no Santo dos Santos e aspergia o propiciatório da Arca da Aliança. Ali, cria-se que os pecados da nação estavam expiados. E depois, então, ele entrava com o sangue de um touro e ele também fazia o mesmo gesto. E ali se cria que os pecados dos sacerdotes estavam expiados. Ou seja, aquela festa que era celebrada 5 dias depois, 5 dias antes da festa das tendas, que era o Yom Kippur, era uma festa de expiação dos pecados. Quer dizer, quando Jesus chegou a Jerusalém para essa celebração, eles tinham celebrado 5 dias antes o Yom Kippur, a festa do perdão dos pecados. E quando Jesus diz, morrerão no seu pecado, Jesus está dizendo para eles o seguinte, torna-se inútil vocês expiarem seus pecados como expiaram 5 dias antes desta festa, no Yom Kippur, se vocês não acreditarem em mim, se vocês preferirem as trevas à luz, porque eu sou a luz do mundo. Então, ele está mostrando muito mais que a ineficácia das instituições judaicas diante da incredulidade dos judeus em relação a ele. Por isso, então, é que quando ele diz, morrerão no seu pecado. Embora 5 dias antes desta festa das tendas, vocês tenham realizado o grande dia da expiação, no qual se acreditava que Deus passava uma régua sobre os pecados da nação,
mas vocês não acreditam em mim, não me acolhem, eu que sou luz do mundo. E vocês vão morrer nesse pecado aí, de não me acolher. Então, não é que Jesus estivesse condenando ninguém ali ao fogo do inferno, né? Mas é que ele estava denunciando a ineficácia desse Yom Kippur que eles haviam celebrado. O Yom Kippur que eles haviam celebrado. Porque não adiantou nada celebrar o Yom Kippur se vocês não creem em mim. O pecado de vocês, da incredulidade, permanece portanto. E aí, o versículo 25 do capítulo 8º, não é? O modelo deste modo de falar, que chama, no versículo 25, diz o quê? O versículo 25 diz o seguinte, olha, o capítulo 8º. Diziam-lhe, então, quem és tu? Jesus lhes disse, o que vos digo desde o começo. Aliás, desculpa aqui, eu errei bem que assim, só um momento. Entendeu? Eu vou avançar aqui, para poder a gente... Eu me perdi aqui um pouquinho, mas eu já encontrar. Não tem segredo, não. Então, nós estamos aqui no capítulo 8º, isso. Então, Jesus diz assim, no versículo 24, disse-vos, 8:24, disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, né, é o versículo 24, morrereis em vossos pecados. Então, esse eu sou é o versículo 24, né, que ele diz eu sou. Então, o modelo deste modo de falar, que chamamos de autocredenciamento, é o diálogo da vocação de Moisés, em Êxodo, capítulo 3, versículos 11 a 14. Quando Moisés pergunta quem deve mencionar como seu mandante para falar aos filhos de Israel, Deus não cita nome nem título. Ele não diz qual é o nome dele, né? Ele simplesmente aponta a sua presença. Ele diz, eu estou contigo. É o versículo 12 do capítulo 3 do Êxodo. E ele diz ainda mais, eu sou o que estou, falarás, eu sou me enviou a vós. Em hebraico, ser e estar são o mesmo verbo, né? Uma das línguas que diferenciam entre ser e estar é a língua portuguesa. Então, aqui, Deus não precisa de nome. Moisés não tem nome divino a revelar. Ele tem a revelar uma presença. Eu sou, eu estou. Né? Ser e estar, em hebraico, são o mesmo verbo. Então, basta que se revele sua presença para Israel, por meio de Moisés, seu enviado. Também Jesus não dá outra explicação a não ser o que ele diz e o que ele faz. Não há palavras para expressar o que ou quem Jesus é. Só mesmo vendo. É, o que faz e o que diz. Então, assim, embora a estrutura gramatical deste versículo 25 seja difícil, o seu significado é o seguinte, é que se deve aceitar o que Jesus diz e faz para saber que nele Deus está presente. Esta é a plataforma para iniciar a conversa. Então, no versículo 25, quando eles perguntam assim, diziam-lhes então, quem és tu? Jesus disse, o que vos digo desde o começo. E isso aqui acaba que ele está aludindo ao Êxodo, ao modo como Deus falou a Moisés. Não interessa saber quem, mas que eu sou uma presença. Este eu sou aqui vai se esclarecer ainda mais lá no final do capítulo 8º, como nós vamos ver já estamos terminando, certo? Então, antes de continuar a conversa, Jesus tenta convencer os interlocutores, no versículo 26, de que eles estão por fora e não podem entender o que ele anuncia, se não mudarem de posição.
ele diz assim: tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Então, Jesus não é apenas um revelador, mas ele é também um juiz, porque ele é o Filho do Homem. E, para tanto, tem um apoio importante. Aquele que o enviou é a própria verdade. É dele que Jesus escuta as coisas que fala ao mundo. Não é de nenhum mestre deste mundo. Aquilo que ele ensina, ele recebeu do Pai, né? Nos versículos 27 a 29, Jesus, pensando naqueles que, graças ao seu enaltecimento, vão perceber a sua origem, acrescenta ainda: quando tiverdes elevado ou enaltecido o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. É o segundo uso de eu sou aqui, né? Nós vimos no versículo 24, né? E aqui no versículo 50, aliás. Depois a gente confere os versículos 24 e 58 também, que nós vamos ver lá no final, isso mesmo. Então, e afirma mais uma vez, porque ele vai usar 3 vezes essa mesma expressão nesta passagem, eu sou. E afirma mais uma vez seu uníssono com o Pai. Agora, o que eles precisam saber é dito com clareza. Jesus é o Filho do Homem enviado por Deus, aquele que executa o projeto de Deus e realiza a vitória sobre os poderes deste mundo. E lá no final do capítulo, que é o versículo 58, né, porque ele fala do eu sou, no versículo 24, neste versículo aqui que nós estamos analisando, né, e é o versículo, porque eu tenho um problema aqui, tenho que tirar os óculos, toda vez que eu tenho que enxergar alguma coisa de perto. É o versículo 27 e o versículo 58. Nestes 3 versículos, nesta passagem, ele fala do eu sou. E lá no 58, lá no final da festa das tendas, né, nós vamos entender um pouco mais este eu sou dele. Não deve ser entendido apenas como resposta à pergunta pelo Messias ou pelo Filho do Homem. Existe mais coisa por trás desta expressão. E por isso nós já pulamos lá para o versículo 58. Jesus é simplesmente incomparável. No versículo 58, mais uma vez, Jesus vai dizer o seguinte, olha, disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Mas, na verdade, ele diz, antes que Abraão viesse a ser, eu sou, assim como Deus. Né? O que os judeus não podiam entender no início da conversa, eu sou, né? Fica agora claro, não apenas como manifestação ou revelação, mas também como julgamento. Os que não aceitam que Jesus é o Messias e o Filho do Homem, que é o primeiro sentido do eu sou, porque o eu sou, ele vai dizer, eu sou o Messias, eu sou o Filho do Homem. Se defrontam agora com aquele que sempre, antes de Abraão e antes de todo o presente, né? É o eu sou, ou o eu estou presente. Então, aqui se revela, vamos dizer assim, numa linguagem mais clara, se revela a identidade divina de Jesus. Se nas 2 alusões ao eu sou, dos versículos 24 e 27, a gente entende que Jesus é o Messias e o Filho do Homem, nesta terceira alusão, no versículo 58, a gente entende no eu sou que Jesus é aquela presença de Deus, como Deus disse a Moisés na revelação, da manifestação lá do Sinai. Então, o ensinamento de Jesus, por enquanto, terminou. Para os que creem, fica claro o que está em jogo. A atenção firme a Jesus, sem hesitação. Também para os judeus, as coisas ficam claras. Jesus blasfemou. Então, para o leitor cristão, Jesus revelou sua identidade divina, ali no versículo 58. Para os judeus, né, aqueles inimigos de Jesus ali na narrativa,
Jesus blasfemou, e a reação não foi a fé. A reação foi: pegaram pedras para apedrejá-lo, de acordo com o castigo que a lei prescreve para quem blasfema, né? Levítico 24:16. Mas Jesus sai do templo e se esconde, assim como ele veio às escondidas, né? No capítulo 7, no versículo 10. Então, do mesmo jeito que essa passagem contida nos capítulos 7º e 8º começa, ela também termina. Começa com Jesus que chega às escondidas a Jerusalém, termina com Jesus que sai às escondidas do templo. São os dois escondimentos de Jesus que emolduram esta passagem contida nos versículos 7 ao 8, que são extremamente reveladoras da identidade de Jesus como a fonte da água viva, que é a fonte do Espírito Santo, e como a luz do mundo, né? Que realiza as profecias, especialmente de Zacarias. E assim, então, diante desta passagem do Evangelho de São João, nós encerramos, talvez, por este ano, nossos diálogos, né? Obrigado pela atenção e desculpa pelo ter me estendido. Não, Obrigado, senhor. não, padre. Foi excelente. Nós que agradecemos, padre. Nossa, maravilhoso. Muito, muito interessante. Padre, Sim, só para encerrar com uma pequena chateação minha aqui, eu posso falar? pode sim. É que eu Filho, dê licença. Não diga que é chateação, não. Quanto mais você pergunta, mais você fica informado. E também ajuda. E tá aí Nós para você também. perguntar. Pergunte, não é não? Exatamente. Padre, interessante. Eu estava assim, Jesus falando do Pai, ele sempre deixa claro assim, ele é ele e o Pai é o Pai, assim, essa separação. E, assim, eu estava até querendo crer assim que esse modelo de trindade, de una e trina, né, Deus uno e trino, era mais uma criação recente, mas na realidade quando ele diz eu sou, ele está se colocando no mesmo patamar lá Na mesma natureza de da Deus, mesma natureza. mas não na mesma identidade pessoal. Isso aí é uma coisa realmente muito sutil, muito sofisticada, claro. É muito sofisticado para a gente querer rotular e aprender conforme a nossa pequenez intelectual, digamos assim. Mas ele no momento ele coloca assim como se fossem coisas distintas, né, o pai e o filho, mas aqui ele deixa claro que ele é a mesma natureza, né, como o senhor disse, né, é que eu sou, né? Uhum. Exato. Interessante essa A Embora ele Trindade faça é mistério, né? É mistério, né, Padre de amor? ele fala de uma natureza comum com relação a a ideia de que do eu sou, né? Eu estou presente, assim como aquele que se revelou a Moisés na sarça ardente é o eu sou, também eu sou o eu sou. Ele tem a Desculpa, mesma natureza, né? exato. Seria uma identidade de... Falando uma linguagem moderna, né? Moderna, sim, mas ela não é tão moderna. Mas uma linguagem mais... Eu uma achei... linguagem posterior, né? Mais teológica, seria isso, né? Uma identidade de natureza mas sem uma mistura da personalidade. Eu achei realmente assim muito interessante, né? Essa forma que foi colocada, de que Deus ele não precisa de um nome, né? Ele é uma presença. Ele é Achei demais também, Dorine. Fiquei encantada com isso aí. Fiquei encantada com isso aqui, assim, foi... Eu também. Eu sou significa também eu estou, porque em Eu hebraico estou. o verbo ser e o verbo estar são a mesma coisa. E aí Jesus, assim como Deus, né? Jesus ele está no meio de nós, né? Está conosco, né? Ele é aquele que é. Que era, que será. Fez, que diz, né? Exato. Nas ícones do Pantocrator, a gente vê que
ali na auréola dele está escrito justamente Ho-On, o que é, aquele que é, né? É a ideia cristã, talvez aquilo que é mais duro para o... Foi isso que rendeu aos judeus dessa perícope tomarem pedras para lapidá-lo, né? Uhum. Porque ele chama O. Para eles, ele blasfemou, né, padre? Ele blasfemou. Como é o nome, padre? O. Como é que se escreve isso? Ho-On é um ômega, um ômicron e um ni. Grego. Em grego, né? Seria H-O, transliterando, H-O, aí separa, aí tem um O e um N. Ho-On. Ho-On, Não, padre, a Na gente verdade, vai encontrar mais. em grego é assim, ó, em grego é o ômicron com um espírito forte. É assim, ó, em grego é um ômicron com espírito forte e o ômega e o ni. É assim, eu tinha dito errado. O ômega e o ni é o verbo. Então, podemos encerrar? Podemos. E o senhor depois nos diz quando em janeiro o senhor pode retornar para nós, tá bom? A gente fica em Depois contato. eu digo, tá bom? Hoje é entre recesso, né? É porque ainda vai ter. A gente vai entrar Não, não, ele. Pois é, ele vai entrar em recesso. Ele é a última vez que vem este ano. É, E como é que a ano. gente faz para se encontrar no Natal, antes do Natal? Ninguém vai se encontrar. Antes da missa em Fátima. Assim. Vamos fazer então uma oração. Ninguém pode se encontrar. Se encontrar, a gente faria um encontro, né? Mas com fé em Deus, no ano que vem, Para a a gente gente pode conversar mais francamente, se conhecer mais. No ano que vem, né, padre? A gente pode fazer Vai fazer uma ceia judaica só em 2021. É isso mesmo. Vamos então a nossa oração de conclusão. Em nome do Pai e do Filho. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia graça. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ele está no meio de nós. Meio de nós, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, padre. Muito obrigada mesmo. Viu? Muito obrigada, muitas luzes. Excelente. Essa de hoje foi maravilhosa. Todas não, mas essa de hoje. Todas. Muita alegria, aquela alegria que vem de dentro.